Olá a todos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, com saúde, estudando bastante, trabalhando bastante e curtindo bastante, né? Então, vamos para a nossa aula da semana de 21 de setembro, olha o ano indo embora. Nosso material de referência, mais uma vez, o vídeo da CMSP, do Centro de Mídias, e a nossa apostila na página 75. Nosso objetivo, mais uma vez, é compreender a aula do Centro de Mídias, aprofundar o conteúdo da apostila e levar a uma reflexão pessoal sobre a aula, ampliando o nosso conhecimento. Então, para nos aprofundarmos na questão dos direitos, origens, ideias e objetivos, nós vamos começar retomando esse slide da aula anterior, a questão da ONU. Então, só para a gente deixar claro, só para a gente relembrar, nós falamos que direitos humanos são direitos que pertencem a todos os seres humanos. Desculpa. Eles são inerentes a todos os seres humanos, independente do país em que ele nasceu, do país em que ele está vivendo, raça, cor, religião, credo, não sei o que. Não importa as qualidades que este indivíduo tem. Ele é um ser humano e, como ser humano, ele tem direitos fundamentais. Então, lembrando, direito à vida, direito à liberdade, liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho, direito de educação e todos aqueles outros direitos fundamentais para o exercício de uma cidadania e o fundamento de uma vida feliz. Fugiu a palavra agora. Então, tudo aquilo que contribui para a vida feliz de todo e qualquer ser humano em qualquer lugar do mundo é o objetivo da Carta dos Direitos Humanos, que foi referendada na ONU. Então, lembrando que esta carta ela tem algumas características, né? Esse slide também nós já passamos, então só repassar. Ela é universal, vale para todos. Ela é inalienável, ou seja, ela não tem validade. E ela é indivisível. Eu não posso ter um direito e abrir mão do outro, ou não posso ter um direito e o outro ser surrupiado. Não, tem direito a todos. Então, vamos começar a aprofundar a questão dos direitos humanos. Então, a carta que nós temos hoje, ela tem origem em 1948, ela é assinada em 48. As tratativas para ela vêm de antes, mais ou menos 1945, que é quando a ONU é criada. Acaba a Segunda Guerra, começa aquela coisa de Guerra Fria e o Ocidente se junta e cria a Organização das Nações Unidas, só que cuidado com esse Ocidente, porque nele nós também temos Rússia, China, Japão, países do Oriente. Então o Conselho de Segurança, por exemplo, sempre teve Rússia e China, mesmo num cenário de Guerra Fria. Então, além de ser uma proteção do Ocidente dentro da Guerra Fria, você também tinha um campo neutro de negociações para essa Guerra Fria não se tornasse quente. Nossa, essa foi horrível, hein? Então, no dia 10 de dezembro de 48, a Carta dos Direitos Humanos ela é assinada ou ela é solenemente proclamada. Então, o que ela vai defender? Que os estados, os membros da ONU, então todos os países membros da ONU, eles têm um compromisso de promover os artigos dessa declaração. Então todos os membros do Conselho da ONU, eles vão buscar isso. Se acontece de fato ou não, aí é um outro ponto, mas é referendado. Tanto que países que têm representatividade lá, eles são geralmente chamados a atenção quando acontece alguma coisa. Então, alguns dias atrás a Venezuela foi chamada a atenção pela ONU porque constatou-se ações de assassinato de ativistas contrários ao governo. Então, olha, está indo contra a liberdade de opinião e de expressão, isto não pode, isto vai contra os direitos humanos. Então a ONU se posicionou contra. Apesar de que muitas vezes na prática essa intervenção não funciona muito.
O braço que mais funciona, se a gente pode dizer, o braço que é mais efetivo, geralmente é o Conselho de Segurança. Então, na questão das duas guerras do Golfo, o Conselho de Segurança foi consultado, chamou Saddam para conversar. Na Primeira Guerra do Golfo, principalmente, né? Onde inicia-se uma coalizão dos membros da ONU contra o Iraque e a sua ação indiscriminada contra grupos minoritários. E na Segunda Guerra do Golfo, a ONU também ficou meio vai não vai por interesses, por isso que a gente fala de Rússia e China. E aí os Estados Unidos, como outra coalizão, agiram sem a chancela da ONU. Mas a ONU também age sobre intervenções. Então, outro exemplo bem claro, teve aquela explosão no porto de Beirute, vocês devem estar lembrados, e tinha um navio brasileiro, da Marinha Brasileira, fazendo patrulha por lá. Esta patrulha é uma patrulha pela ONU, são os capacetes azuis, né? Então a ONU determinou ao Brasil que faça patrulha naquela região para evitar que o terrorismo faça contrabando de peças, de armas que possam causar danos ou causar guerras e conflitos. Então a ação da ONU nesse sentido é a mais latente, não que seja só isso, né? Então eu trouxe 2 artigos aqui para ilustrar um pouquinho dessa carta, né? Então, artigo 1º, todo ser humano nasce livre. Então parece uma coisa tão óbvia nós definimos isso, mas se nós pensarmos até alguns séculos a escravidão era uma coisa tolerada e nós vemos que em alguns locais ainda existe trabalho. No Brasil mesmo ainda temos trabalho escravo. Então, opa, esse trabalho vai contra os direitos humanos, vai contra a moral e a ética do que é ser humano de verdade, né? Outro artigo, toda pessoa tem direito. Então, olha só aquela questão do direito no plano social e internacional de algo, aqui a ONU está falando dela mesma, que torne efetiva essa declaração. Então a ONU está dando assim legitimidade de que, olha, no campo pessoal, nacional e internacional, esses direitos humanos devem ser sempre buscados. Então, se o Estado não age, aqui um pouquinho do Hobbes, né? Eu preciso ter um outro Leviatã que tenha força contra esse Leviatã que está agindo contra. Então, como eu falei, no Iraque, você tinha uma situação em que o governante matava as pessoas do próprio povo. Então, a ONU precisa intervir para garantir os direitos humanos. Você tem, se não me engano, foi na Eslovênia, o Slobodan. Você tem questão humanitária no Líbano. Você tem na África a ação da ONU. Então, você vai tendo essa ação supranacional de forma a garantir que os direitos humanos sejam respeitados. Agora, da onde que veio essa carta? A Declaração dos Direitos Humanos da ONU, ela não é única e ela não é a primeira. Então, do período moderno ou na visão moderna, nós podemos dizer que a primeira carta de direitos humanos é a Carta dos Direitos dos Homens ou a Declaração dos Direitos do Homem fruto da Revolução Francesa, né, ou da Revolução Francesa. Então percebam lá que em 1789, por inspiração iluminista, como que a gente sabe disso? Quando a gente olha esta declaração e a gente vê este símbolo aqui, o olho que tudo vê. Inspiração muito mais maçônica do que iluminista. E curiosamente nós temos um fascio aqui, né? Quando a gente fala fascista, quando a gente não entende a palavra fascista, a gente fica meio boiando, né? Fascio, a ideia romana de uma arma ou de uma lança composta de vários feixes finos que sozinho facilmente envergam e quebram, mas quando estão reunidos e amarrados todos juntos, são fortes e dificilmente quebram. E ainda tem o barretinho da República aqui. Então, essa declaração está falando que, olha, os indivíduos juntos, o fascio, juntos decidem que há uma declaração
a partir de uma ideia, vamos dizer assim, daquela ideia que tudo vê que rege o universo, essa razão que rege o universo. Aí a gente precisa de mais tempo para pensar na questão do iluminismo, que não é o momento agora. Então, essa, vamos dizer assim, só convencionar essa ideia iluminista. E a partir dessa ideia iluminista, nós chegamos aos direitos do homem. E aqui nós vamos perceber que ela é muito parecida, ou a ONU será muito parecida, porque ela fala o quê? Direitos naturais e imprescritíveis, ou seja, direitos que vêm da natureza humana, e esse direito da natureza humana nunca acaba. Enquanto se é humano, você tem este direito. Então, novamente, liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Então você não pode ser oprimido, por exemplo, porque você pensa de maneira diferente. Você tem a liberdade de expressão e de opinião, como vai dizer a ONU. Percebe como ela mantém. Novamente, para a gente fazer um comparativo. Artigo 1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Olha como está o texto da ONU, puxou bonitinho. As distinções sociais só podem ter como fundamento a utilidade comum. Ou seja, a distinção social só pode acontecer a partir da função que cada um exerce. Então, eu não posso também tratar igual a todos, porque todos são diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Então, se eu trato a todos iguais, sem olhar a sua peculiaridade, o que lhe torna único, eu também estou cometendo um indireito ou um erro, né? Dentro desta visão. Outro artigo, princípio da soberania. Então estou falando de Estado aqui. Então no Estado em que nós vamos residir, nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente. Ou seja, ninguém pode tomar o poder sem que ela seja concedida pelas pessoas, sem que seja expressado pelas pessoas. Qual que é a forma mais fácil de expressar isso? Pelo voto, pela eleição. Então, basicamente, ele está dizendo que aqueles que governam só o podem governar se este governo for expressamente emanado por aqueles que estão seguindo esse governo ou vivem neste estado. Outro artigo, a sociedade tem o direito de pedir contas. Olha, isso aqui é uma novidade para a época. Hoje em dia para nós parece tão normal, né? Fiscalizar a administração. Então nós, em 2020, nós podemos falar que fiscalizar aqueles que nos governam é também um direito humano. Você nos governa. Para onde que está indo o dinheiro do meu suado trabalho? Eu tenho o direito de saber se você está bem gastando esse dinheiro, se você está fazendo coisas para o bem comum ou não. Então percebe como ela vai englobando o dia a dia das pessoas de forma a garantir sem discriminação. Então eu tenho diferença, mas eu não discrimino por isso, que todos tenham um nível ou um mínimo de igualdade e de justiça. Agora, do mesmo jeito que a ONU ela bebeu desta fonte dos direitos dos homens de 1789, não só ela, mas outras várias declarações mundo afora também vão beber dessa inspiração. E o exemplo que eu trago aqui é a Declaração de Genebra. E por que eu trago essa? Porque a gente pôde observar nas ruas, quem saiu nas ruas ou quem assistiu TV, alguma coisa, algum comercial, aparecendo a consequência dessa declaração, que é a Cruz Vermelha. Então, a Cruz Vermelha ela surge em 1864 como uma visão dos direitos humanos, mas numa situação mais específica, que é a guerra, os soldados feridos em combate. Então, o que começa a acontecer com a guerra? Ela deixa de ter aquele caráter pessoal, que a gente pode dizer assim, uma guerra medieval, em que você tem a lança, você tem a arma, você tem uma flecha, uma coisa mais corpo a corpo, e ela começa a ter um outro contorno. Então você começa a ter canhão, você começa a ter unidades mais especializadas, armas de fogo, etc. Tanto que
A Primeira Guerra Mundial é chamada de Primeira Grande Guerra porque muda-se a doutrina de combate. Então, se a gente estudar Napoleão, que é 1790 mais ou menos, a doutrina militar daquela época e a doutrina militar da Primeira Guerra, elas são semelhantes em alguns pontos, mas alguns pontos não funcionam já porque são diferentes. Então, quem gosta de Iron Maiden e ouvir The Trooper, está falando da Batalha de Balaclava, onde um exército britânico sabia que ia dar ruim, mas o comandante cismou em fazer assim mesmo uma carga de cavalaria, e todo mundo sabia, olha, contra canhões essa carga de cavalaria será ineficiente, é uma outra dinâmica, é uma outra didática de combate. E o comandante não aceitou, foram todos para esse combate, morreu quase todo mundo e a posição não foi tomada. Então, transformação de combate. Da mesma forma, a Segunda Guerra foi transformada, transição da forma de combate para da Primeira Guerra. E da mesma forma que o 11 de setembro, que nós lembramos, fizemos memória a esses dias, ela transforma o combate entre combate de nações em combate de guerrilhas. Então não é mais um estado contra o outro, mas é um estado contra grupos de um estado ou outro. Então, chamada guerra ao terror. Então não caço mais o Afeganistão, eu vou caçar pessoas no Afeganistão que são contra ou que são terroristas. Então, transformações nessa visão. Onde que entra a Cruz Vermelha? A Cruz Vermelha observa que direitos humanos não são respeitados na guerra. E é preciso fazer esses direitos respeitar. Então, por exemplo, o soldado foi atingido, ele tem o direito de ser tratado. Então, eu preciso ter uma ética, eu preciso ter uma moral na guerra, porque senão nós vamos perder toda a civilidade. Então, o conceito do Tratado de Genebra é levar muito mais a uma guerra, ou fazer com que esta guerra perca, se é que é possível, esse lado de bestialidade, este lado de animalidade. É uma guerra, pessoas vão morrer, vai acontecer catástrofes e tal, mas nós temos que preservar algumas coisas. Então, como que isso vai acontecer? Primeiro, a Cruz Vermelha faz essas normas, vamos dizer assim, a serem observadas. Ao mesmo tempo, começa a se ter grupos de médicos, grupos de paramédicos que vão atrás desses feridos e vão cuidar desses feridos, das pessoas desabrigadas, que vão dar aquele tratamento humanitário a todos. Então, quando eu falei, nós vimos esses dias no relógio da rua, na TV, na internet, a propaganda da Cruz Vermelha pedindo agasalhos. Então, o que a Cruz Vermelha está mostrando? Olha, você doar um agasalho que você não usa mais é um ato de humanidade. Você ajudar a aplacar o frio de alguém neste inverno é um ato de humanidade. Então, contribua, ajude, faça essa sociedade melhor. Essa é uma ideia. Outra coisa que a gente pode pensar agora da Cruz Vermelha também é a ideia de ambulância. Então, em uma guerra, em um conflito, as unidades que vão cuidar dos feridos, elas têm uma cruz vermelha sobre um fundo branco. Então, segundo esse tratado, essas unidades são médicas e não devem ser atacadas e nem podem ser usadas como objeto de ataque. Então, eu não posso pôr um exército de ataque num helicóptero médico. Então, eu também começo a ver isso nas ambulâncias. Então, se a gente prestar atenção, a ambulância tem a cruz lá vermelhinha, geralmente vermelha num fundo branco. Hoje em dia já perdeu mais essa caracterização, mas até alguns anos, perguntei para os pais de vocês, era muito comum isso. Não importava a cor da ambulância, a cruz vermelha estava sempre lá. O que começa a acontecer nos últimos anos? Com toda essa profusão de situações e de conflitos, a Cruz Vermelha vai agir também em países não cristãos ou países não laicos. Então ela vai agir nos países islâmicos. E nos primeiros anos começa a ter um grande problema de islâmicos radicais não aceitarem as ajudas dos países da Cruz Vermelha, porque eles achavam que era uma ajuda não humanitária, mas uma ajuda religiosa. Então, por causa da cruz, eles achavam que era uma missão, era um missionário,
Era uma pregação e há vários relatos de pessoas que recebiam os donativos da Cruz Vermelha, a Cruz Vermelha ia embora, iam grupos lá e faziam eles queimar tudo aquilo ali, porque eles entendiam que aquilo ali era uma forma de alienação e uma forma de conversão, e não uma ajuda humanitária. Para combater, para acabar com esse conflito, as nações islâmicas têm o seu equivalente, que é o chamado crescente vermelho. Então este símbolo aqui da lua, se eu não me engano é lua nova, né? É também uma instituição com o mesmo caráter humanitário, com o mesmo caráter. Hoje em dia a Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho, eles praticamente se conversam muito, agem muito em conjunto, junto com outras forças. Então o Irã também tem uma própria e tudo mais, de forma a levar essa ajuda humanitária e deixar sempre bem claro que ela não é uma ajuda interessada. Então, o interesse da ajuda humanitária é fazer o bem, é minimizar a dor de um conflito, a dor de uma perca e por aí vai. Outro ponto do Tratado de Genebra é a questão dos crimes de guerra. Então, quem já assistiu filmes de pós-Segunda Guerra devem lembrar que existe o tribunal que julgou depois da guerra os nazistas e os julgou por crimes de guerra. Por quê? O Tratado de Genebra, por exemplo, ele fala assim, olha, campos de concentração, aquilo que vai contra a dignidade humana, dos direitos do homem lá da francês, e que leva também a ONU, olha, isso é um crime. Então você fez o prisioneiro, você tem que tratá-lo com o mínimo de dignidade, deixa ele lá preso, mas também não faça nenhum mal a ele. Ele está lá. Tanto que em volta e meia, na Primeira Guerra principalmente, trocava-se muito prisioneiros. E tinha um certo acordo de que o prisioneiro trocado ele não podia voltar ao combate. Então, a Segunda Guerra também despertou isso, né? Então, o prisioneiro ele era morto, ou ele ia para um campo de concentração, ficar lá passando os horrores mais inimagináveis, eram vítimas de experiências de gás e outras coisas, eram vítimas de guerra química muitas vezes, e isso era normal, seja que a gente pode dizer normal, por aqueles que dominavam ou por aqueles que tinham os prisioneiros. Então, outro ponto que vai contra, que é um crime de guerra, é a chamada guerra química. Então, que nem nós citamos o Saddam Hussein e as guerras do Golfo, o Saddam Hussein usava armas químicas contra o seu próprio povo, contra as minorias que não aceitavam ou que faziam uma certa oposição. Crime de guerra. Outra situação, ataque a civis. Então é pensado o que? Em uma guerra, a situação é de militar para militar porque eles são preparados. Se eu ataco civis, é um ataque desproporcional, é um ataque que vai contra o direito de defesa da vida. Então eu não posso tolerar isso. Outro, experimentos cruéis, que nem eu falei, em campos de concentração, muitas vezes eram feitos experimentos nas pessoas, os piores experimentos possíveis. Outro, questão de estupro. Então, como vocês devem já ter ouvido falar, quando a Alemanha caiu e os soviéticos tomaram em Berlim, começou uma forte onda de estupro das mulheres alemãs pelo Exército Vermelho de Moscou, ao ponto de muitas mulheres se matarem ou de vergonha ou para evitarem serem estupradas pelo exército soviético. Isto também é um crime de guerra. Óbvio, não foi tão julgado quanto os crimes dos campos de concentração, mas é um crime de guerra. Pois, como diz Stalin, a história é escrita pelos vencedores. Então há uma coisa aqui para nós filosofarmos e pensarmos mais a fundo. Perseguições por cultura, região, religião e etc. Isso acontece em muitas situações. Se não me engano, Sérvia e Montenegro eram um país só, era a Bósnia, se não me engano, foram divididas por problemas religiosos. Ou, o mais fácil de pensar, Índia e Paquistão, quando era uma colônia britânica, era um país só, mesmo sendo diferenças culturais e religiosas. Quando a Grã-Bretanha sai, começa a treta, indo para um lado muçulmano para o outro, e dá uma treta que está até hoje. Índia e Paquistão, os dois não se bicam. Então, mas também é uma situação para a Convenção de Genebra. E muitos dizem que
não chegou uma guerra ainda de fato, porque Genebra dá essa segurada e eles também não têm interesse. Agora, com a expansão chinesa ali pelo Oceano Índico, a coisa pode tender a mudar, pode ter um novo reequilíbrio de forças, mas aí essa questão de geopolítica é um outro momento, né? E o ataque nuclear, e esse eu deixei por último porque nós vamos fazer um exercício pro travesseiro, não é preciso escrever, não é nada. Então, para pensar no travesseiro, para a gente fazer uma ação filosófica de verdade, vamos pensar a seguinte situação. Na Segunda Guerra, os americanos atacam Hiroshima e Nagasaki, no Japão, com bombas nucleares. Então eles atacam cidades com civis com armas nucleares. Nós podemos pensar que esta situação é um crime de guerra? Assim, não tem uma resposta fechada. Conforme a perspectiva, isso muda. Mas essa é a graça desse exercício. Eu sei que a gente pode dizer que é a graça, né? Mas assim, é o exercício para a gente começar a pensar como os direitos humanos não são um tema muito fácil e vai gerar muitas discussões e muitas polêmicas. Então, como que isso vai acontecer? Então, o que nós podemos pôr para pensar se isto é um crime de guerra, se isto vai contra ou não os direitos humanos? Então, foi um ataque a civis desarmados. Um argumento. Outro argumento. Dizem que encurtou a guerra em 5, 6 anos, poupou a vida de milhões de pessoas. Outro argumento também que pode ser usado é uma vingança a Pearl Harbor. Lembrando que os japoneses primeiro atacaram os americanos em Pearl Harbor, mataram muitos soldados e, como vingança americana, mostrando quem é que manda é o American Way, eles atacaram o Japão no seu coração. Poupou vidas americanas, então os soldados americanos tiveram uma chance maior de sobrevivência por causa disso. Outra coisa, uma ação desproporcional. Então, se você tem ataques convencionais, você usar uma arma que é muito mais poderosa sobre uma situação civil, algo desproporcional. Então, até que ponto isso pode ser também entendido como um direito humano ou não? E dentro das que eu listei, podem ter infinitas outras, uma exibição à União Soviética. Então lembrem-se, no dia D, você tem uma coalizão atacando a partir ali da França, Dunkirk, etc. E você tem também um avanço soviético, um avanço chinês. E no final da guerra, deixa de ser uma guerra contra o Hitler, ele começa a ser uma guerra ideológica. A Guerra Fria começa no momento em que Hitler e a Alemanha caem. Então você começa a ter o despojo da guerra, e de um lado você começa a ter o Stalin e o comunismo tomando para si a vitória da guerra, e do outro lado você tem os americanos e a coalizão querendo esse mérito. E aí divide-se a Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, Berlim Oriental, Berlim Ocidental, todo aquele contexto de Guerra Fria, de que a qualquer momento nós poderíamos ter uma guerra nuclear e etc, etc, etc. Então, para pensar no travesseiro, se alguém quiser compartilhar, pensar junto e tudo mais, podemos fazer isso, mas não é uma atividade para você escrever e mandar, a não ser que você queira aprofundar a reflexão e o pensamento. Então, algumas sugestões para a gente começar a ampliar o nosso olhar, começar a pensar essa questão da ONU como garantia dos direitos humanos e como a guerra impacta essa busca pelos direitos humanos. Então é praticamente filmes de guerra, né? Então nós temos Tora, 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 que é muito mais a visão japonesa do início da guerra. Do lado ocidental tem o Pearl Harbor, que é como um Titanic, né? Titanic, o filme só passa a ter graça a hora que o iceberg aparece. Antes disso é um filme chato pra caramba e longo pra caramba. Pearl Harbor a mesma coisa, ele começa a ter alguma graça quando vai começar o ataque. Mas você começa a perceber a visão do americano para isso. Tem os filmes do Clint Eastwood sobre Iwo Jima. Eu não coloquei aqui porque também já é muito filme. Também vale a pena ser visto. O mesmo tema com duas visões. Império do Sol, os japoneses na China e todo o problema da escravidão das mulheres chinesas, as atrocidades chinesas cometidas na China.
resgate do soldado Ryan, né? Então, até que ponto vale você mandar tantos homens atrás de um único soldado? Então, a humanidade, pela mãe do Ryan mais, né, do que tudo. Então, como que a gente pode medir? Até o filme faz esse questionamento, né? Como é que um pelotão pode ter menos utilidade do que um soldado? Além da linha vermelha, quem gosta de assistir o Homem de Aço, lá, o filme do Super-Homem, muitas tomadas do Homem de Aço foram feitas com inspiração no Além da Linha Vermelha. Lista de Schindler, também um filme famoso, para mostrar como que a questão dos direitos humanos e a insensibilidade aos direitos humanos, né? Diário de Anne Frank, tanto o livro como o filme também, como que um ser humano vê a privação dos seus direitos. A Vida é Bela também, do Benini, né? Então como que eu vou disfarçar algo tão cruel e tentar aliviar o clima para uma criança? E outro que não coube aqui o nome, mas essa foto aqui mais do cantinho, ele se chama Conspiração, com o diretor do Thor, né, o Kenneth Branagh, acho que é assim o sobrenome. É um pouquinho mais difícil de achar, quem conseguir. É um filme que ele mostra como que os generais alemães começam a bolar os campos de concentração. Então os aliados acharam algumas atas de reuniões, e dessas atas de reuniões um diretor fez esse filme, não sei nem se foi ele mesmo. E assim, é meio assustador quando você percebe a frieza do pessoal, dos generais lá, conversando em quantas pessoas eles podem eliminar de cada vez. Então, a insensibilidade à vida humana, a insensibilidade ao direito do ser humano. Então, passa a ser visto o ser humano como um número, e esse número que é aqueles que vão contra ao regime, que vão contra as ideias da Alemanha. Então é bem interessante, se alguém conseguir encontrar e tiver paciência para ver, que é um filme bem... não tem ação, é quase que uma reunião, mas quando você começa a perceber, você começa a ficar meio horrorizado de como que eles vão tratando o ser humano com uma frieza absurda, né? Então, não esqueçam de fazer a nossa atividade, não se esqueçam de ver se vocês têm alguma atividade atrasada, coloquem tudo em dia, não deixem para depois, o ano já está acabando, então coragem, estamos quase lá. Então, se não tiverem mais dúvidas, angústias, perturbações na força ou no cosmo, eu vou parando por aqui. Lembrando que nós temos nosso plantão de dúvidas todas as quintas das 10h30 às 11h45, menos quando nós temos a eletiva, que é das 11 ao meio-dia, né? Salvo isso, vocês também podem sempre mandar pelo mural de vocês do Classroom ou o e-mail direto para o nosso e-mail. Nós buscamos responder o mais rápido possível, e lá no mural me vem o aviso também que vocês postaram alguma coisa, e a gente tenta responder sempre o mais rápido possível. Então desejo a todos uma ótima semana, ótimos estudos, estudem bastante, divirtam-se bastante, trabalhem bastante, aproveitem bastante, e em breve nós estaremos todos juntos. Obrigado pela atenção de vocês e até breve.